Algumas pessoas me perguntam por que eu acho que o conservadorismo é a melhor forma de levar a vida. As coisas não são simples assim, né? Eu me vejo muito como os ingleses falam, liberal conservative. Isso significa o seguinte: eu sou conservative em termos de política e economia. Eu acredito que é importante a representação política. Eu acredito em mecanismos, como se fala, checks and balances, quer dizer, mecanismos de pesos e contrapesos na política, como eleição, poderes separados, independentes, mecanismos como impeachment, o recall, como alguns falam por aí. E não acredito em democracia direta, não acredito em políticos que querem transformar o mundo a partir das ideias que eles têm na cabeça. Portanto, nesse sentido é que eu sou um conservador. Agora, do ponto de vista do comportamento da moral e da economia, eu também sou um liberal, no sentido de que eu acho que a sociedade de mercado é o melhor sistema, apesar de que eu não acho ele perfeito. E do ponto de vista moral, eu acredito que as pessoas devem fazer aquilo que elas querem fazer dentro do limite da lei. E a gente não deve prescrever a forma de conduta delas, contanto que elas estejam dentro do limite da lei. Eu acho que o Estado não tem que se meter na família, eu acho que o Estado não tem que se meter nas relações afetivas, eu acredito que com todos os problemas a família ainda é a unidade primordial da formação do sujeito, apesar de que muitas famílias se desmancham, aquela história que a gente conhece. Então, portanto, eu diria que a melhor forma de me definir do ponto de vista político é liberal conservative e não conservador puro e simples, né? Agora, ao mesmo tempo, existe uma diferença entre a minha posição e a posição de muitos conservadores e liberais, que a diferença é a seguinte. Primeiro, eu não acredito que o mercado resolva tudo. Eu não acho que a gente vai chegar numa vida completamente feliz por conta da produção de riqueza. Eu acho que a produção de riqueza muitas vezes deixa a gente bobo. E também não acredito que as pessoas devem ser simplesmente conduzidas na sua vida do dia a dia por mecanismos e tradições que às vezes não dizem nada para elas. O processo modernizador está instalado e a gente não pode simplesmente voltar atrás. E tem um outro componente na minha forma de pensar, que a gente pode dizer que é uma influência trágica ou nietzschiana, que faz com que, de vez em quando, eu tenha um certo flerte com o niilismo do ponto de vista filosófico. Não que eu não acho que o niilismo seja um problema do ponto de vista psicológico e do ponto de vista moral, mas eu não posso negar que de certa forma eu me aproximo do niilismo na medida que eu não acredito que os valores tenham alguma fundamentação absoluta, na medida em que eu não acredito que tenha algum sentido maior na vida e na medida em que eu acho que de alguma forma a gente veio do nada e a gente vai para o nada. Portanto, é esse componente niilista no meu pensamento e trágico que às vezes me afasta, digamos assim, de um liberal conservative completo e total. Mas ao mesmo tempo, eu confesso que eu não estou preocupado com a forma como me classificam, nem estou preocupado em fazer parte de um grupo ou de estar encaixado em algum tipo de prateleira da qual é a minha posição em relação às coisas. E tampouco eu estou preocupado em achar que se o mundo for conservador ou liberal, ele seguramente vai ser um mundo completamente melhor. Eu acho que vai ser um mundo mais livre, um mundo que se produz mais riqueza, e a produção de riqueza sempre é bom, apesar de que ela tem efeitos colaterais. A gente fica mais narcisista, a gente fica mais infantil, a gente fica mais mimado, mas para mim que acredita que a humanidade não tem solução e o mundo não tem solução e a gente faz o que pode, eu não tenho nenhum problema com relação a essa questão do mundo não ter cura.